Uma das perguntas mais frequentes sobre CRT ou sobre CRT é como selecionar CRT corretamente. Agora, este vídeo vai ser uma resposta detalhada a essa pergunta. E posso te garantir que se assistir esse vídeo até o final e assistir cada pedacinho dele sem pular nenhuma parte, você notaria uma melhoria clara e precisa no seu trading ou nos seus modelos de CRT. Ou você não terá uma única dúvida ou confusão sobre selecionar o TCR da maneira correta após assistir a este vídeo. Essa é minha promessa para você. Ok, agora vamos entrar no vídeo, selecionando o CRD corretamente. Agora, existem dois tipos de CRT, ou dois métodos, ou duas formas de como você pode realmente selecionar seu CRT corretamente. E um deles é confirmação CRT e avançado CRT. Antes de seguir com o vídeo e explicar ambos para você, quero dar um ponto importante. A maioria de vocês deve se concentrar predominantemente no CRT conformacional. E por enquanto, esqueça o TCR avançado. E a razão para isso é que, como o próprio nome sugere, o TCR conformacional tem esse aspecto conformacional. Então vai ser melhor para você e vai aumentar sua margem melhor, em comparação com o avançado CRT. Agora, se você se tornar mais experiente e tiver mais tempo de gráfico, e aprender sobre CRT avançado, e aprender a realmente usá-lo, então, obviamente, isso vai te ajudar melhor do que o outro. Mas por enquanto a maioria de vocês deve focar no CRT conformacional. Esta será a decisão certa para você. Agora deixe-me explicar a característica de cada um deles para você. Não. O primeiro é a confirmação do monitor de tubo catódico. Agora, assim como eu disse antes, a maioria de vocês deve se concentrar predominantemente nesse tipo de CRT. E agora vou explicar por que você realmente deve fazer isso e quais são alguns dos aspectos principais do CRT conformacional. Agora, o primeiro é que ele deve seguir todos os protocolos. Agora, com isso, não quero dizer que deve seguir cada um deles, mas deve seguir pelo menos 2 a 3 protocolos. Então, se não seguir pelo menos 2 protocolos, você não deve usá-lo. Você não deveria estar usando esse tipo de CRT. Deve seguir pelo menos 2 a 3 protocolos. Vou explicar os protocolos mais adiante neste vídeo, mas por enquanto vamos discutir suas características. Então, deve seguir pelo menos 2 protocolos. O segundo é que você só vai negociar a terceira vela neste tipo de CRT. E o que quero dizer com isso é que você vai esperar a segunda vela fechar antes de poder realmente negociar a vela CRT. E o que isso faz é te dar uma confirmação. E é por isso que é chamado de confirmação CRT. Agora, o fechamento da segunda vela também importa. Então, se fechar dentro do CRT, então é um CRT de alta probabilidade, dado que segue os protocolos, mas se isso fecha abaixo ou acima do TCR, então a probabilidade de isso diminuir significativamente. Agora, isso não significa que se torne um CRT inválido ou você deve descartá-lo. Você ainda pode usá-lo e ainda negociá-lo. Mas a questão é que você vai diminuir seu risco com isso. Se a vela fluir abaixo disso, então é assim que você vai negociar esse tipo de CRT. Você vai negociar apenas a terceira vela e esperar a segunda vela fechar. Agora é uma versão mais simples de CRT. Obviamente porque você vai esperar uma confirmação antes de negociar. Por isso é um pouco mais fácil que o outro tipo de CRT, o avançado. Então, é por isso que eu disse que a maioria de vocês deve se concentrar em este tipo de monitor de tubo catódico, e há uma razão exata para isso. Então, se você não pode realmente prever isso, antes disso, é assim que você pode realmente negociar DCRT. A próxima parte é negociar o CRT apenas após confirmação. Eu disse isso e a confirmação ocorre ou se forma após o fechamento da segunda vela. Esquecer completamente de lidar com a primeira ou segunda vela é exatamente isso que eu acabei de dizer. Para você, você não vai lidar com a primeira ou segunda vela. Você vai esperar que elas fechem, e uma vez fechadas, você vai observe no período de tempo superior, e no período de tempo inferior, faça sua abordagem de cima para baixo em uma análise de cima para baixo, e olhe e veja se esse tipo de TCR segue seus protocolos. E então, uma vez que você obtenha seu informações e depois você vai negociar no prazo mais curto. O último ponto é que se você focar apenas neste tipo de CRD, sua precisão vai disparar. E isso é verdade, porque se você se concentrar apenas nesse tipo de critério de resposta ao tratamento
que tem sua confirmação antes de você realmente negociar. Você vai notar uma clara melhoria nas suas modelos CRT e na sua precisão e exatidão. Ok, o segundo tipo de CRT é o CRT avançado. Agora, como eu disse antes, você deve realmente esquecer isso por enquanto, porque vai exigir mais experiência, mais tempo de gráfico, mais intuição. Mas deixe-me explicar os principais aspectos disso. Então, o primeiro é que deve seguir todos os protocolos. E, obviamente, por todos os protocolos, quero dizer pelo menos 2 a 3 protocolos. É uma versão avançada do CRT. Eu disse isso antes, como o nome sugere. Troque o CRT antes da confirmação, certo? Então, com esse tipo de CRT, quando você o estiver negociando, você não terá nenhum tipo de confirmação. Então, é uma versão um pouco mais difícil do CRT. E é por isso que eu digo que você não deve ler este tipo de CRD, mas esperar pela confirmação. E você pode negociar tanto a segunda quanto a terceira vela. Por favor, eu já disse isso antes. Esse tipo de CRT requer mais habilidade e intuição. Sim, isso é verdadeiro. E se você é um estudante iniciante ou intermediário, então esqueça este por enquanto. Sim, eu disse isso a você. Então, esses eram os dois tipos de CRT. O primeiro sendo o CRT conformacional e o avançado CRT. Ok. Então, este vídeo será predominantemente baseado em CRT sem confirmação. E o foco principal será em CRT sem confirmação. E agora, a razão para isso é que eu sei que a maioria de vocês são estudantes iniciantes, intermediários ou semi-avançados. Então, vai ser uma melhor decisão para você se você apenas focar no empréstimo CRTA conformacional agora. Você também pode fazer a transição para CRT avançado quando ganhar tempo suficiente de gráficos e experiência em intuição. Mas, por enquanto, a melhor decisão para você é focar apenas na confirmação do CRT. Agora não há nada de errado, na verdade, é um dos melhores entre os dois. E se você apenas se concentrar nisso sozinho, é mais do que suficiente para torná-lo consistente e lucrativo. Eu posso prometer isso. Certo, agora vamos discutir os protocolos para CRT. Agora, como eu disse antes, todo critério de resposta ao tratamento deve seguir pelo menos 2 a 3 ou 3 a 4 protocolos. Se não seguir pelo menos 2 protocolos, você não deve usar esse CRT e deve descartá-lo ou desconsiderá-lo. Então, para que a resolução de conflitos técnicos seja considerada correta. Isso significa que, no mínimo, deve seguir. Que diabos estou dizendo? Deve pelo menos seguir 2 a 3 protocolos. Agora, alguns dos protocolos mais importantes e fundamentais para CRT são os seguintes: um CRT de menor prazo dentro de um CRT de maior prazo, e pode ser na forma de uma vela grande e volumosa, ou um CRT grande e volumoso. Agora, fora da lista está um dos mais importantes. Vou explicar cada um deles em detalhes, mas agora deixe-me apenas nomeá-los para você. Outro protocolo é o momento do CRT, que significa a que hora o CRT é formado. O outro é o timing da purga de CRT, que significa em que momento aconteceu o soco. É realmente importante também. Outro protocolo é que deve haver uma matriz de tempo maior em torno do CRT e deve haver uma matriz de tempo menor refinada ao redor dele. Portanto, estes são alguns dos protocolos de resolução de conflitos técnicos que você deve procurar e que você deve procurar para encontrar a resolução de conflitos técnicos correta. Certo, agora antes de eu realmente explicar os protocolos CRT para você, deixe-me dar uma breve introdução ao alinhamento de período. Agora, eu sei que alguns de vocês no Twitter estavam me perguntando sobre isso. Para discutir o alinhamento de tempo e período, certo? Então, também vou fazer outro vídeo separado sobre isso, mas deixe-me dar uma breve introdução, né? Ok. Então, na tela você pode ver que temos alguns elementos importantes de prazo para o CRT. Deixe-me explicar isso para você agora. Então, se você estiver usando o primeiro protocolo, que é o CRT de menor período, dentro do CRT de maior período. Para isso, se você estiver usando o semanal, então, para o período de tempo mais longo, você vai usar o mensal de forma semelhante para você vai usar a semanal e assim por diante. E da mesma forma, do lado direito, podemos ver que se você escolheu mensal é o seu CRT de maior prazo, então suas entradas serão diárias. Da mesma forma, se você escolheu o diariamente é o CRT de tempo maior, então suas entradas devem ser no intervalo de 1 ou 2 horas. E se você escolheu o CRT de 4 horas como seu período de tempo maior,
então suas entradas de período de tempo menor devem ser de 15 minutos. Então, isso é o que chamamos de alinhamento de período de tempo. Você pode pausar este vídeo e fazer anotações sobre isso, porque é um dos tópicos mais importantes quando se trata do conceito de ICT e CRT. Então, você deveria fazer isso. Ok, então o primeiro protocolo é o CRT de menor tempo dentro do CRT de maior tempo. É um protocolo de monitor muito importante porque oferece alguns dos monitores mais fortes, certo? Com esse tipo de CRT, o que você vai fazer é usar um intervalo de tempo maior. Obviamente com a ajuda do elemento de intervalo de tempo. Eu apenas mostrei para você. E então você vai esperar que ocorra a eliminação desse CRT de maior prazo e então você vai descer para o período de tempo inferior e ver se era uma vela grande e volumosa. Essa parte do CRT é alto ou baixo, e se fosse uma vela grande e volumosa, assim como podemos ver no exemplo, então isso se torna uma alta probabilidade de CRT e isso sempre funciona, e esse tipo de monitor sempre funciona, e pelo menos 50% é sempre garantido com esse tipo de monitor. E se você continuar a estudar seus gráficos com este tipo de protocolo CRT, você verá que existem alguns dos topos e fundos mais importantes. Tops e bottoms significativos foram formados através dessa lógica ou desse padrão. Resumindo, esses tipos de protocolo CRT seguem a lógica de que você vai esperar nos dois lados desse CT de tempo alto a ser eliminado, e depois, no tempo mais baixo, você vai procurar por uma vela grande e volumosa. O que fez o CRT subir ou descer e depois esse CRT se torna seu intervalo de tempo mais baixo, CRT, e então você pode esperar pelo purge daquela grande vela volumosa e você pode mirar no extremo oposto do intervalo. É realmente simples, mas muito eficaz, com certeza. Ok, então aqui está outro exemplo de CRT em um tempo gráfico menor dentro do CRT em um tempo gráfico maior. Você pode ver que temos um tempo maior com o CRT e que o nível baixo desse CRT estava seco, e você pode ver isso no tempo gráfico menor. Foi eliminado, velho chave grande, vela de novo. Então isso se torna nosso CRT em um tempo gráfico menor e depois esperamos pela eliminação desse CRT em um tempo gráfico menor. Alvo oposto é exatamente o que aconteceu neste exemplo. Você deve ir para seus gráficos e ir estudar esse tipo de CRT o máximo que puder. É um dos mais significativos. Agora, outro protocolo CRD importante é o tempo de CRD, e como o nome sugere, é baseado no tempo, então vamos procurar o CRTs formadas em horários específicos, ou que se não forem formados nesses horários, vamos desconsiderá-las. Então, este protocolo ART age como um bom filtro para eliminar todos os CRDs menos precisos e menos exatos que se formam em momentos aleatórios. Alguns dos momentos-chave para dados de registro são os seguintes: na faixa semanal, as CRTs de maior probabilidade são formadas na segunda e sexta-feira. Então, no que acontece é que um CRT na forma de uma vela grande e volumosa se forma na segunda-feira, e então preço na terça-feira ou quarta-feira, o lado do CRT, seja ele o alto ou baixo direitos, e então pelo resto da semana o preço se expande para cima ou para baixo para alcançar o extremo oposto da faixa. E o mesmo acontece com o monitor de sexta-feira. Da mesma forma, para o intervalo intradiário ou CRT de 4 horas, temos as CRTs às 17 horas, 21 horas, de 1 hora, 5 horas e 9 horas. Até mesmo o modelo de 3 meses que te dei na semana passada também é baseado no CRT das 17 horas e das 21 horas. Agora, o CRT das 17 horas alinha-se com o CVDR e o CRT das 21 horas alinha-se com o intervalo asiático. É por isso que funciona tão bem. Ok, como eu disse antes, os CRT de maior probabilidade são formados em dias específicos da semana e em horários específicos do dia. Agora, obviamente, com o conceito de CRT e ICT, sabemos que nosso foco predominante é no tempo. Tempo é mais importante que preço. Então, a prioridade sempre será o tempo e depois o preço. Então, se você usar este protocolo CRT, ele vai agir como um filtro e vai ler todos os CRTs de menor probabilidade do seu trading. Você vai combiná-lo com os primeiros protocolos e isso vai continuar aumentando sua margem de lucratividade por grande aprendizado em porcentagem. Ok,
Outro protocolo CRT após o tempo do CRT é o tempo da purga do CRT. Agora, com esse tipo de CRT, não só esperamos que o CRT funcione em um momento específico, mas também a purga desse CRT tem que acontecer em um momento específico e crucial. E o timing do PUD não está certo. E não vamos usar aquele CRT. Vamos ignorá-lo. E isso é o que chamamos de alinhamento de tempo. Alinhamento de tempo é basicamente quando usamos esses dois protocolos. Claro, coesivamente em conjunto e esperar tanto pelo timing do CRT quanto pelo término do CRT. Ok, aqui temos alguns elementos importantes sobre o tempo. É diferente do alinhamento de período de tempo, porque nesse estamos alinhando diferentes períodos de tempo, mas nesse estamos alinhando diferentes momentos. Para o tempo do CRT e o tempo da purga do CRT. Então, por exemplo, temos semana 1 e semana 2. Então, se o CRT for formado na semana 1 do mês, você vai esperar pela purga, a purga de alta probabilidade, que vai ocorrer na semana 2. Da mesma forma, na segunda-feira, você vai esperar a purificação na terça, quarta-feira. Da mesma forma, se você estiver usando o CRT das 16 ou 17 horas, então a alta probabilidade de purga ocorre às 3 da manhã. E assim por diante, temos outros exemplos. Agora deixe-me dizer que isso não é absoluto, estes não são os únicos. Há múltiplos e muitos mais elementos temporais que você pode usar, e você pode encontrá-los por conta própria, fazendo backtesting de diferentes alinhamentos de tempo, como esperar o CRT formatar certos horários, e então observar, procurando ver em que momento ocorrem essas purgas, e em seguida você deve geralmente anotar esses horários, e então verifique seus dados para ver se há um tema ou padrão recorrente entre eles, e então você pode usar esses elementos de tempo para você. Então, isso é com você. Você vai estudar ou estudar por conta própria e encontrar o momento perfeito ou os elementos de tempo adequados para você mesmo. Eu te dei alguns exemplos aqui, mas como eu disse antes, esses não são os únicos. Existem muitos outros, e você deve encontrá-los por conta própria, estudando engenharia reversa e backtesting. E que o protocolo CRT é o período de maior prazo. Agora é um pouco clichê, mas é realmente importante e obviamente é para ser chato. É por isso que vamos usá-lo continuamente. O CRT de maior período basicamente funciona como um catalisador para uma expansão maior na direção oposta. Então, alguns dos CRT mais importantes têm esse protocolo com certeza. E o que você vai fazer é combinar todos esses protocolos em conjunto, para filtrar todos os CRT de baixa probabilidade. E então você vai acabar com apenas os de alta qualidade. Então, para realmente, selecione seu CRT corretamente e selecione apenas os de alta probabilidade. Você vai usar esses protocolos um com o outro de forma coesa. E é assim que você vai acabar com seu CRD de alta qualidade. Agora, a matriz PD de maior prazo poderia estar na forma de dois tipos. Poderia ser na forma de uma matriz PD interna ou uma matriz PD externa. Você pode ver claramente um exemplo de qual é a diferença entre eles. Então, um é quando o CRT testou o período. A matriz e o outro tipo é quando o CRT não foi testado, mas quando a purga do CRT ocorre no segundo conjunto de testes de velas. Então, o CRD de alta probabilidade entre esses dois é porque a segunda vela paz. Teste a matriz de PD. Por isso é um CRT de alta probabilidade e o tempo maior para PD. O DNA atua como um catalisador para aumentar o preço. Certo, agora como eu disse antes, você vai combinar todos esses protocolos e use isso em conjunto. Assim você vai acabar com uma alta probabilidade de CRT. Agora neste exemplo podemos ver que no quadro de tempo maior temos um CRT e no menor período de tempo temos mais um. E os protocolos que estão sendo seguidos são um CRT de menor período de tempo dentro do CRT de maior período de tempo, que podemos ver que estão lá. Tem um PDRN ao redor do CRT no tanfim inferior que está na forma de um bloco de ordens. Também temos isso. Temos o tempo correto do CRT, o que significa que o CRT é formado no momento correto. Você pode ver isso no gráfico e também a limpeza daquele CRT aconteceu no final. É por isso que aquele CRT no período de tempo menor era um CRT de alta probabilidade. Ok, então eu expliquei todos os protocolos importantes para você.
Mas o vídeo não termina aqui. A parte importante do vídeo ainda está por vir, certo? Vou explicar como você pode usar este protocolo para encontrar e negociar o CRT conformacional, que obviamente, como eu disse, foi o foco predominante deste vídeo. Mas antes que pudéssemos realmente nos aprofundar nisso, deixe-me explicar alguns desses pontos-chave para você. O primeiro é não tentar adivinhar aleatoriamente o CRT. O que vejo no Twitter e em diferentes plataformas é que as pessoas estão selecionando e beijando aleatoriamente diferentes velas CRT, e não é assim que você selecione sua CRT se você estiver adivinhando ao acaso uma CRT. Então isso não vai funcionar para você da maneira que você realmente use isso usando os protocolos para encontrar o SOT. Outra coisa que vejo as pessoas fazendo é negociar o CRT sem confirmação. E isso é uma das piores coisas que você pode fazer. É esperar pela confirmação e esperar a segunda vela fechar, e então você deve negociar o CRT. E se você focar apenas nisso, sua precisão aumentará significativamente e você pode negociar a terceira vela em um período de tempo mais baixo. Acontece que, ou a sequência, que é basicamente entradas do modelo 1 e entradas COD. Certo, agora deixe-me dar alguns exemplos. Ok, então esta é uma das partes mais importantes deste vídeo, pois nessa parte vou te ensinar como usar esse conhecimento e teoria que eu te dei nos mercados ao vivo. Beleza, então do lado esquerdo temos esta seção de preços bem aqui e também temos esta vela bem aqui. E você não sabe se deve negociar esta vela ou não, ou se pode ser considerado um CRT válido ou não, ou se você deve usá-lo ou não, certo? Isso significa que você está em dúvida ou tem confusões sobre isso. Então, o que você pode fazer é sua análise de cima para baixo. E use os protocolos que eu te dei. E procure por eles no mercado e veja se essa vela segue todos os protocolos que eu te dei. Deve seguir pelo menos 2 ou 3 protocolos para ser considerado correto. E então você vai esperar para a segunda vela fechar dentro do CRD. Agora, se fechar fora do CRT, você ainda pode usá-lo, mas só torna-se um CRT de menor probabilidade, então você vai diminuir seu risco para isso. Mas se ele fecha dentro do CRT, então esse seria um CRT ideal para você. Então, quando essa segunda vela se fecha, ela realmente confirma seu CRT e confirma. O fato é que pode ser considerado um CRT correto, e o que você pode fazer é negociar o resto das velas ou a terceira vela desse CRT, e você vai mirar os 50% do intervalo e a extremidade oposta do intervalo. É simples assim. Você vai procurar os protocolos, não vai negociá-lo. Você vai primeiro esperar a segunda vela fechar e só então você vai negociar o CRT. Ok, então aqui temos outro exemplo. Então, temos esta seção de preços bem aqui e esta vela bem aqui, e você não sabe se esta vela pode ser considerada um CRT correto ou não. Você não tem certeza, certo? Então, novamente, seguindo os mesmos passos repetidamente, você vai primeiro procurar os protocolos e depois de confirmar que segue pelo menos 2 a 3 protocolos, você vai esperar para um lado do CRT ser purgado e então a vela ser limpa. Fechou dentro do CRT. E uma vez que fecha dentro do CRT e segue todos esses protocolos, isso confirma sua CRT e se torna uma CRT de confirmação válida para você. Então você pode negociar a terceira vela do HCRT ou o resto das velas, mirar o extremo oposto do intervalo. Aqui está outro exemplo. Temos esta vela aqui. Você não tem certeza se pode ser considerada uma CRT correta ou não. Então, o que você vai fazer é esperar que um lado do CRT seja eliminado e depois que o preço seja fechado dentro do CRT e uma vez que a segunda vela feche. Você vai então seguir a terceira vela e mirar o outro lado. Basicamente é simples, não tem segredo nenhum. Você só vai usar os protocolos, procurar os protocolos e depois esperar pelo um lado da CRT deve ser purgado e a vela deve ser fechada dentro dessa CRT, e então você vai negociar o resto das velas dessa CRT específica. Neste aqui você pode ver que o CRT fez um loop. Assim que a mínima do CRT foi eliminada, também testou um bloco de ordem aqui, então a vela fechou acima, que se conformou ao CRT, tornando um CRT conformacional.
E então nosso objetivo é negociar o restante das velas. Aqui está outro estudo de caso para você. Você pode ver que o CRT é testado no bloco de tempo às 5h. O que faz isso? CRT de alta probabilidade também ocorreu em um momento chave, que é 9 da manhã. E então o segundo limpador, fechado acima, é basicamente isso. Nós negociamos o resto das velas depois disso.